Pessoal, sexto vídeo, nessa sexta videoaula, então. Passa rápido, né? Meu Deus do céu. Sexta videoaula. Estamos no final do mês de maio. Estamos indo para o mês de abril, né? Estamos indo para o mês de maio. Vamos ver como é que é a previsão, então, na nossa volta, hein? Se continuar tudo como está indo, nós teríamos mais 4 aulas, né? Ainda nesse formato aí à distância, esse formato remoto. Se voltar antes, melhor pra gente, né? E louco de vontade de estar voltando para nossa sala de aula. Tá? Mantenha firmeza aí, qualquer coisa. Tá? Vou estar começando também a fazer algumas aulas no Teams para dar uma olhada com vocês também, para ver como é que anda, tirar dúvidas e tudo mais. Né? Aula passada eu tinha comentado com vocês que ia fazer então um cálculo sobre confiabilidade, né, por esse método Weibull. É isso que nós vamos fazer hoje. Tá? Como são 2 aulas, bastante coisa para calcular. Então, não quero ficar por muito tempo por aqui não, certo para vocês? E meter ficha para frente, para a gente estar aí colocando então para vocês essa metodologia de cálculo de confiabilidade. Tá? Como é que nós tiramos esse cara aqui? Mais ou menos o Weibull. Lembra que essas curvas aqui, né? Essas curvinhas aqui, né? Essas curvas aqui. Quando a gente fez isso aqui aquelas curvas exponenciais, né? Esse aqui é a parâmetro de probabilidade de falha, né? Então, à medida que, olha só, olha aqui, à medida que vai crescendo, né? Esses carinhas aqui, olha só como é que vai ficando aqui a parte da configuração, né? Então, a ideia é praticamente essa, né? Esse aqui é maior que 0 ou menor que 0. Menor que 0 é sacanagem. Quer dizer que já está quebrando antes de começar a trabalhar. Tá? Aqui é no origem do tempo, que já começa a falhar quando começa, né, a trabalhar. Será que parece obra pública, né? Já começa por aqui. Tá? Então, esse aqui é a famosa obra pública, né? Quando já começa antes, né? Esse aqui já vem com falha, né? Do projeto antes de começar os tempos de origem. Bem difícil. E esse aqui, às vezes, o que acontece, né? À medida de um certo período de tempo, a chance desse cara começar a falhar começa a crescer, né? Aí começa a ter a pedir X tempo, você tem aqui uma X probabilidade. Tá? Eu tenho esse carinha aqui pra cá, né? Nesse ponto aqui, né? Aí, eu tenho 60% de chance desse cara de problema e tudo mais. É mais ou menos isso aí. Essa aqui é a distribuição de beta, agora a diferençazinha que existe daquele cálculo que a gente fez até agora, né? A exponencial, né? Porque a exponencial que a gente tinha antes era isso aqui, né? Era mais... Opa. Estou me acertando ainda com essas mesas digitalizadoras aqui. Então, eu tinha esse cara aqui, eu tinha esse cara aqui, né? Aí você tinha lá uma probabilidade de falhar, né? Nós calculava dessa fórmula aqui, né? Aqui embaixo era o tempo, né? E aqui era a probabilidade, né? Por exemplo, aquela questão da falha acumulada pelo tempo. Agora aqui, ó, com esse beta, olha só como é que fundo das curvas, né? Então, quando você tem esse cara maior que 0, é mais ou menos o que tu tens aqui, ó. Começa aqui, né? Quer dizer, ele diminui a medida da infância, quer dizer, a chance alta no começo, depois ele vem caindo, né? Que nem aquela curva da banheira. Aqui, esse cara cá tá menor, aumenta com a velhice. Quer dizer, que esse cara aqui já sobe, né? Lá para cima. E beta é constante, quer dizer, ele ficaria constante todo o tempo. A gente já viu isso na aula passada, tá? Então, olha só as distribuições, né? Aquele de beta, variando esse beta aqui, a distribuição desse material aqui, como é que ele se comporta a curva. Então, olha só. Quando esse cara é igual a 1, né? Então, praticamente ele é idêntico à exponencial. A curvinha exponencial que a gente tinha lá. Quando ele é igual a 2, ele é idêntica de Heinen. É esse cara aqui, né? Porque esse cara aqui, ó, ele só vai crescendo, né? Porque a gente aqui, nesse caso, vamos pegar esse verdinho aqui, né? A gente vai vir aqui e rachar aqui no meio, né? Aqui é a parte de confiabilidade desse cara, né? Confiabilidade e a parte de falha, né? Então ele vem fazendo isso aqui. Aqui a gente corta no meio, né? Aqui não, isso aqui só cresceria. Tá? Quando é 2,5, ele se aproxima de um log normal, né? Essa aí é uma distribuição log normal. E quando é 3,6 é uma distribuição normal, né? Esse aqui é aquela parte onde você tem um pico aqui em cima, né?
Aqui você tem pico. Aí aqui você vem derrubando uma distribuição normal e você tem esse praticamente ponto aqui no central aqui. Tá? Muito bem. Algumas contas matemáticas então. A distribuição é praticamente 3 variáveis, né? O T0 seria o T inicial, né? Quando que você tem o tempo inicial das falhas, né? O tempo zero quando começou essas falhas. Muitas vezes você não tem. Você tem vários pontos. Com 10 mil horas ou com 200 horas falhou 5 vezes. Depois tu mediu, quando está 300 foi tantas vezes, 400 falhou quantas vezes. Tá, mas o tempo zero, quanto é que é? É uma variável, dá para calcular. Tá? E o beta e o alfa. Tá aqui. O beta e o alfa está aqui. O alfa, o alfa e o T0. São os 3 variáveis aqui do processo. Tá? Essa aqui é acumulada, né? Lembra que essa aqui é acumulada? Essa aqui é daquela do exponencial, né? Isso, é aquela exponencial que tu vai ter praticamente, né? Aquela distribuiçãozinha aqui, né? Aí ela começa. Agora tô me acertando com essas mesinhas aqui. Ela vai ser a distribuição, tá? Esse cara aqui não quer dizer. É o formato dessa curva aqui, ó. Então, esse carinha aqui de cima, aqui, ó. Tá? Dependendo do número desse cara, vai ter uma curva dessa aqui, tá? Então, eu posso ter essa curva aqui e depois eu consigo achar uma outra curva com beta para ver se esse cara aqui é mais ou menos esse, né? Se ele é um pouco diferente, tá? Aqui é do índice de confiabilidade dele, né? Porque lembra que a confiabilidade é 1 menos o FTT, né? Então, tem isso aqui. Na frente depois ia falar, mas eu vou falar depois, tá? E aqui outras constantes temáticas, né? Aqui é a parte da confiabilidade, né? Probabilidade de falhas, confiabilidade, taxa de risco, tempo médio entre falhas. Agora ele coloca esse tempo médio entre falhas, né? Quer dizer, o tempo médio que ele está funcionando para IMO, né? Então tá aqui esse modelo matemático aqui, ó. E aqui eu entro nessa tal função gama, né? Essa função gama aqui é estatística, né? Consegue praticamente com essa integralzinha aqui. Mas a gente não vai ficar fazendo integral aqui não, para resolver esse problema aqui, porque essa aqui não é uma integral direta, né? Você tem esse cara aqui vai dar infinito, tudo mais. Dá para calcular, dá para a gente ter tabela, tem tudo, a gente vai ver isso daí, tá? E por que então usar Ibon, né? Ele se aplica em várias posições, em vários conjuntos. Você pode estar variando conforme você quer. Tá? Essa é a grande vantagem do Ibon. O exponencial o erro dele, digamos assim, seria um pouco menor, mas ele é mais complexo de estar fazendo isso aí. Eu vou aplicar um exercício, tá? Mas esse exercício vai começar no próximo vídeo.